paz do Senhor, querido professor, querida professora. Estamos aqui para mais uma pré-aula. Hoje vamos comentar a lição de número 3. Nós vamos aprender mais um pouquinho sobre a palavra do nosso Deus, para que nós possamos levar esta palavra, essa sementinha grandiosa, para os corações dos nossos pequeninos. O título da lição 3 é União e Coragem para Romper Muralhas. Para mim, o ponto-chave aqui é união. Tudo o que vamos fazer na vida, seja em qualquer lugar, qualquer coisa que vamos fazer, nós precisamos de pessoas. E além das pessoas, nós precisamos estar unidos para fazer ou realizar algo em nossas vidas. Eu me lembro aqui logo da viúva de Eliseu, aquela passagem que conta que aquela viúva estava ali com os credores para levar os seus filhos como escravos. E quando Eliseu pergunta para ela o que ela tinha em casa, ela falou uma botija com um pouquinho de azeite. E aí ele manda ela ir aos vizinhos pegar vasos emprestados. Imagina se aquela viúva não tivesse comunhão, não tivesse união com seus vizinhos, ela não teria como resolver a situação que estava ali para ser realizado um milagre na sua casa. Por quê? Porque ela não tinha comunhão. Mas glória a Deus que ela era uma mulher que tinha comunhão com seus vizinhos. Então é muito importante a união em nossas vidas. Deus tem uma estratégia para vencermos cada batalha. E Ele nos capacita e envia companheiros de ministério para que não desanimemos diante de grandes desafios da nossa jornada espiritual. Você tem estado atento às estratégias de Deus e aos irmãos e armas que Ele tem colocado do seu lado? Essa é uma pergunta bastante pertinente para os dias atuais, onde às vezes as pessoas se sobrecarregam com trabalhos, com cargos, mas elas não compartilham aquilo com seus irmãos. Às vezes está ali com uma pessoa do seu lado para te ajudar, mas elas preferem trabalharem sozinhas. E aí ficam sobrecarregadas com problemas, com trabalho, com tantas coisas. Mas aqui nós aprendemos com Josué que, por mais absurdo que pareça, a estratégia, quando é com Deus, é suficiente e efetiva. Mas também aprendemos que, sem a ajuda dos nossos irmãos, é impossível colocá-la em prática. Então, nós precisamos de pessoas para nos ajudar a realizar qualquer tarefa. Entendendo essa verdade, andemos em unidade de propósitos, pois só assim venceremos os obstáculos aparentemente impossíveis aos nossos olhos. Então, reflita sobre isso, valorize e seja grato por seus colegas de trabalho, por seus companheiros de ministério infantil, enfim, seja grato a Deus por cada pessoa que Ele coloca no seu caminho para te ajudar a realizar as suas tarefas, a fazer tudo aquilo que Ele propõe no seu coração. Agora nós vamos para o nosso momento de oração. Querido Deus, te louvamos por mais um dia, por mais uma aula. Pedimos uma bênção para o professor, para o aluno que irá assistir essa aula, que o Senhor possa usar, abençoar grandemente, que possamos sair daqui aprendendo mais um pouco da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Então agora nós vamos para o objetivo da nossa lição. Que os primários entendam que, unidos em obediência ao Senhor, alcançamos grandes vitórias. O ponto central, quando há obediência e união entre os irmãos, tudo termina bem. Glória a Deus. É importante nós deixar isso bem claro para os alunos. Nós precisamos, principalmente na obra de Deus, estarmos ali unidos, pois nós pregamos amor, paz, união. Então é necessário nós mostrarmos isso na prática. Iniciando a aula. Professor, essa é a terceira lição de nosso trimestre e como as duas anteriores necessitam de uma introdução bem planejada para que os alunos entendam a sequência e a relação entre elas, após a rotina da sala, boas-vindas, ofertas, chamada, louvor e memória em ação, utilizando um mural apresentado na primeira aula, faça uma revisão das aulas anteriores. Não se limite às perguntas objetivas, como o nome de pessoas e lugares. Faça também perguntas. É importante o professor fazer perguntas sobre o que foi aprendido,
como podemos trazer isso para a nossa vida diária, para a nossa vida prática. É bom perguntar ao aluno: o que vocês aprenderam na aula passada? Como nós podemos aplicar isso no nosso dia a dia? Como nós podemos praticar isso na nossa vida diária? E lembre-se de que, por melhor que seja a sua aula, ela será relevante somente se o aluno entender como aplicar isso à sua vida. Então não adianta a gente falar por horas, se o aluno sair dali e não souber como aplicar isso na vida diária. Na caixa decorada, coloque imagens de espada, coroa, ídolo, colar, tijolo, portão de madeira e soldado. Peça para que alguns alunos peguem as figuras da caixa e digam o que acham que elas significam na história de hoje. E não diga se está certo ou errado. Você vai perguntar e deixar que eles se expressem. E após eles dizer o que tem na figura, deixe as imagens em um lugar visível, que você vá utilizando-as na medida que elas aparecerem na história. Então isso é uma dica da nossa revista de professor. Agora nós vamos para o nosso Memória em Ação. O Memória em Ação da lição 3 está em Salmo 133, versículo 1. Diz assim: como é bom e agradável que o povo de Deus viva unidos como todos fossem irmãos. Em outra versão diz assim: ó quão bom e quão suave é que os irmãos habitem em união, ou em outra versão, vivam em união. Anuncie o livro, o capítulo, o versículo de hoje e espere que seus alunos abram as Bíblias e encontrem. É muito bom, eu sempre deixo essa dica para que o professor cobre os alunos a presença e também que levem a sua Bíblia, para que quando for ler na lição, eles também procurem em suas Bíblias e façam a leitura diretamente na Bíblia. Motive-os a ler como você fez em voz alta e em seguida pergunte o que eles acham que ele significa e ouçam a resposta. Somente após essa rápida reflexão, escreva no quadro ou mostre o livro do versículo, que alguns professores confeccionam. Se você não tiver, não tem problema, é só escrever no quadro ou ler mesmo e explicar o sentido do versículo por partes, explicando para os alunos o significado das palavras agradável e unidos, que é os pontos-chave aqui desse Memória em Ação. É bom o professor aplicar o sentido do versículo à vida da criança, explicando que é Deus quem nos capacita para amar e cuidar de nossos irmãos, de nossos semelhantes. Glória a Deus. Deus abençoe, né? Que seja uma aula maravilhosa. E é bom o professor também pedir às crianças que repitam uma ou mais vezes parte do versículo e faz uma espécie de quebra-cabeça que o professor vai pedindo eles para ir colocando as palavras, para ir montando o versículo até que monte a referência completa. A sugestão de louvor para essa lição, como está falando de união, nós podemos cantar aquele louvor. Como é precioso, irmãos, estarmos junto a ti e juntos lado a lado andarmos com Jesus. Expressamos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você. Não existe mais barreiras em meu ser. Eu sou livre para te amar, para te aceitar e para te pedir, perdoa meu irmão. Eu sou um com você, com o amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Lindo, maravilhoso esse louvor. O segundo louvor nós podemos cantar aquele: bom, estamos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos
Deus, num só amor, num só Espírito. Deus, venha nos abençoar e que esta união nunca falte para nós. Glória a Deus. Precisamos andar unidos, numa só fé, num só amor, num só Espírito. Glória a Deus. E a sugestão de louvor é relacionado com o texto também. Nós podemos cantar Vem com Josué lutar em Jericó e Pisa na Muralha, que é um hino bem conhecido e que todos conhecem. Cantando o Memória em Ação, nós vamos cantar aqui, que é uma coisa que eu tenho sempre o costume de fazer. Eu cantaria assim: como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido, como se fossem irmãos. Precisa melhorar, não tô, gente? Meu Deus. Nem por isso você vai deixar de se inscrever no canal, de deixar o seu like, porque vocês estão assistindo, mas não estão clicando no like. Pode deixar o não gostei também, que a gente melhora, tá bom? Mas agora nós vamos para o momento da história. As referências de hoje, Josué 5:1, nós vamos ler, porque é pequeno, que diz assim: e sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus, que habitavam deste lado do Jordão, ao ocidente, todos os reis dos cananeus, que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão, diante dos filhos de Israel, até que passassem, desfaleceu-se o coração, e não houve mais ânimo neles, por causa dos filhos de Israel. Depois de Josué 5, primeiro, nós vamos de Josué 5, 13 ao 15, que diz: e sucedeu que, estando Josué perto de Jericó, levantou os seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se Josué a ele e disse-lhes: és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse ele: não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. E então Josué se prostrou com o seu rosto em terra e o adorou e disse-lhe: que diz meu senhor ao seu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor Josué: descalça os sapatos dos teus pés, porque o lugar que estás é santo. E fez Josué assim. E agora, nós vamos para o capítulo 6 de Josué. E o capítulo 6, como a história é longa, eu sempre dou uma dica para o professor: faça um resumo do capítulo inteiro, para que o aluno entenda o que está escrito neste capítulo. Capítulo 6 nos conta a história da conquista da cidade de Jericó por Josué e seu povo. Após cruzar o rio Jordão, Josué e seu povo cercaram a cidade de Jericó e bloquearam-na. Durante 6 dias, o povo rodeou a cidade uma vez por dia. No 7º dia, o povo rodeou a cidade 7 vezes. E 7 sacerdotes tocaram suas trombetas. Após o toque da trombeta, o povo bradou em alta voz e as muralhas caíram. É por isso que eu sugeri aqui o hino da Pisa na Muralha da cantora Aline Barro. A cidade foi destruída, mas Raabe e a sua família foram preservadas. O ouro e utensílios foram entregues ao tesouro do santuário do Senhor. Josué amaldiçoou quem tentasse levantar novamente a cidade. Então, concluindo, a história de Josué, capítulo 6, é um exemplo de perseverança e fé do povo de Israel. A queda da muralha de Jericó é uma referência de incentivo à persistência e à união do povo. É a certeza de que o Senhor ouve e responde o clamor dos seus. Agora nós vamos, então, para o Explorando a Bíblia, que é contar a história. Quem lembra do nome da cidade fortalecida com 2 muros onde morava Raabe? Pergunte na sua classe, professor. Deixe que eles respondam e após a resposta, se acertaram, você vai dizer: isso mesmo, Jericó. Alguém sabe por que Deus havia condenado essa cidade? Aguarde também a resposta, que os alunos gostam de interagir. Essa era uma cidade cheia de pecado. Seu rei era arrogante e confiava tanto em seus muros que nem tentou um acordo de paz com Josué. Seus moradores adoravam
a muitos ídolos. E embora tivesse medo do Deus de Israel, não queriam servi-lo. Então não adianta ter medo. Tem que ter temor a Deus e obedecer. Às vezes as pessoas, quando falam de Deus, falam, não, mas na hora que precisa de servir a esse Deus e obedecer, eles não querem. Então, tem uma referência na Bíblia que fala isso, né? Que até o inimigo, ele conhece a Deus. Josué e o povo estavam acampados em Gilgal, perto de Jericó. O rei havia mandado fechar a cidade e Josué não sabia como tomá-la. Então, o anjo do Senhor apareceu a ele e deu-lhe toda a estratégia. Josué agora sabia o que fazer, mas precisava que os sacerdotes, os soldados e todo o povo fossem totalmente obedientes ao comando do Senhor. Então aqui também vale a pena o professor falar. Não adianta falar que serve a Deus, mas não ter intimidade com Ele, não orar, não ser uma pessoa de oração e obediente. Porque quando nós oramos a Deus, Deus sempre vai nos apontar o caminho a seguir, a solução, a estratégia para resolver qualquer problema. Voltando aqui para a lição, a palavra de Deus diz que Josué falou ao povo no dia seguinte, começou a marchar contra a cidade de Jericó. A estratégia era a seguinte: durante 6 dias, Josué e seu exército rodeariam a cidade da seguinte formação: um grupo de homens armados abriria a formação e atrás deles 7 sacerdotes tocariam suas trombetas por todo o trajeto. Logo após os sacerdotes estava a arca do Senhor e após ela os demais soldados. Todos deveriam fazer isso em silêncio, apenas com o som das trombetas. O exército não deveria fazer nenhum movimento de ameaça e as armas não deveriam ser desembainhadas. Josué e todo o povo obedeceram a ordem em cada detalhe e assim fizeram por 6 dias. Glória a Deus. Então houve ali uma estratégia, houve um comando vindo da parte de Deus. E como Josué e o povo foram obedientes, vejamos o que aconteceu. No 7º dia, porém, de acordo com a ordem do Senhor, a rotina foi modificada. O povo deu 7 voltas. As primeiras 6 voltas foram em silêncio, mas na 7ª, quando fossem totalmente obedientes ao comando do Senhor, as trombetas fizeram um som bem longo. E a Bíblia fala que todo o povo gritou. Josué deu uma ordem que assim que tocassem a trombeta, era para todo o povo gritar. Então, quando tocaram a trombeta, todo o povo gritou de uma só vez. E o impensável aconteceu. As muralhas caíram, glória a Deus. Como isso pode ter acontecido? Deve ter se perguntado os habitantes de Jericó. Mas nós, servos do Senhor, sabemos que foi o poder de Deus. Agora, a cidade mais fortificada de Canaã estava desprotegida. Então, Josué e seus soldados invadiram a cidade e aniquilaram Jericó. E de lá, apenas Raabe e sua família escaparam com vida, pois havia um pacto a ser cumprido. Foi aquela promessa que os espiões fizeram a Raabe, de que se eles escapassem com vida, com certeza quando a cidade fosse tomada, se a casa dela estivesse marcada, ela seria com certeza poupada. E a Bíblia diz que o exército de Israel queimou a cidade e apenas os objetos de ouro e prata, como colares e taças, foram trazidos ao tesouro do Senhor. Grande foi a celebração daquele dia, pois aquela era uma vitória do Senhor e a prova de que quando nós estamos unidos para o obedecer, Ele nos dá grandes vitórias. Então que nós venhamos aprender que nós, para sermos vitoriosos, precisamos andar em união, em comunhão com os nossos irmãos e principalmente obedecer aos comandos de Deus, às ordenanças de Deus. Agora vamos orar. Querido Deus, te louvamos, oramos neste momento, agradecidos por essa maravilhosa lição, agradecemos pela vida dos professores, dos alunos.
de cada um, professor, que irá ministrar essa aula, que o Senhor possa usar de maneira especial. Em nome de Jesus, muito obrigado pelos meus espectadores que estão aqui assíduos no canal, que o Senhor possa abençoar a vida de cada um, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, chegamos ao final da aula. Não esqueça de orar com seus alunos. Verifique a lição de cada aluno, corrigindo e comentando suas respostas. Dê uma ficha com o versículo do dia para cada criança e peça-os que memorize para apresentar na próxima semana. Eu vou deixar aqui, no final, as respostas, como eu faço sempre nas aulas. Para você, aluno que gosta de corrigir a sua lição. E espero você no próximo vídeo, na próxima aula, querendo Deus. Beijo no seu coração, forte abraço, tchau, tchau e até lá.